Olá pessoal, hoje vamos dar aqui início ao nosso estudo dos processos de propagação do calor. Vamos começar aqui sobre a condução térmica, que é um dos processos de propagação do calor. Mas antes nós vamos inserir aqui alguns conceitos bastante pertinentes que vão servir para a gente conseguir definir aqui e estudar esse caso de condução térmica, que é a energia térmica e calor. Energia térmica e calor. Realmente, o que nós devemos entender aqui por energia térmica? Nós sabemos que todas as partículas constituintes de um certo corpo, elas possuem um certo grau de agitação, exceto no zero absoluto. Essa agitação que nós chamamos de energia de agitação. Nós podemos dizer que essa certa energia de agitação dessas moléculas é o que nós definimos aqui como energia térmica. Mais à frente nós vamos ver que é ela quem determina o estado de agregação de um corpo entre sólido, líquido e gasoso também. Então, em primeira aproximação, nós podemos dizer que essa energia térmica, ela depende de dois fatores, que é a agitação média de cada partícula constituinte de um corpo, que é o que determina a temperatura desse corpo, e também do número de partículas que este corpo possui. Logo, nós vamos dar a seguinte definição. Então, a definição aqui para a energia térmica é que é o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas também. Certo? Isso aqui nós definimos aqui o que seria a nossa energia térmica. Agora vamos buscar uma definição para calor. Tá. O que seria o calor? O que a gente deve entender aqui por calor? Então a gente observa na natureza que todas as coisas tendem ao equilíbrio, que quando nós colocamos aqui em contato térmico dois corpos com a temperatura diferente, por exemplo, aqui um corpo A e um corpo B, sendo que a temperatura de A é diferente da temperatura de B, ou então nós podemos dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Quando esses corpos estão em contato, eles tendem a tornar a sua temperatura igual, ou seja, eles tendem ao equilíbrio térmico. E para que isso aconteça, esse corpo aqui de maior temperatura, que é o corpo A, ele deve fornecer calor para o corpo B, para que atinja esse equilíbrio, né? Isso provoca uma diminuição dessa temperatura e o aumento da temperatura do outro corpo inicialmente mais frio. Ou seja, nós observamos que ele tem um certo grau de agitação das moléculas, porque ele tem uma temperatura determinada. Ou seja, tem uma energia térmica associada a este corpo e também tem uma energia térmica associada ao corpo B. Nós temos aqui também uma transferência desta energia de agitação das moléculas, já que elas tendem a ficar iguais, ou seja, nós temos aqui uma transferência de energia, tal que nós podemos definir o calor como a energia térmica em trânsito de um corpo para outro provocado por uma diferença de temperatura. Ou seja, o calor ele flui de uma região de maior temperatura para de menor temperatura. Certo? A partir disso, nós podemos aqui adentrar no nosso estudo dos processos de propagação de calor, falando sobre a condução térmica. Vamos lá? Condução térmica. Então, a condução térmica ela é um dos processos de conduzir energia térmica entre corpos, ou seja, conduzir calor. Nós sabemos aqui, conforme nós vimos acima, que um corpo ele pode transferir energia para outro de temperatura menor. E esse processo aqui, o primeiro que nós vamos estudar é o processo de condução. Conduzir através de um meio material. Nós vamos ver aqui na definição melhorzinha, entender esse conceito. Para isso nós vamos imaginar o seguinte. Imagine uma situação em que você está cozinhando aqui com uma colherzinha de ferro. Inicialmente você consegue segurar a colher. Agora chega um certo momento que você está lá mexendo na panela, em que fica insuportável você conseguir segurar a colher, porque ela encontra-se num grau de agitação de moléculas muito alto, ou seja, ela está muito quente
A panela conseguiu transferir calor para essa colher através de um processo de condução, de contato físico com essa colher. E a esse processo nós damos o nome de condução, que pode ser definido como um processo de propagação de calor no qual a energia térmica flui ou passa de partícula em partícula, né, de um meio. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma velinha acesa, e aqui uma barra de ferro, que é um bom condutor de calor. Então, essa energia aqui, inicialmente, ela está mais agitada, aqui ela vai ficando menos agitada, inicialmente, né, está menos agitada. E essa agitação, ela vai passando aqui de molécula para molécula até atingir toda a extensão da barra. Ou seja, o calor, ele vai fluir aqui pela barra, no sentido de atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, vai fornecer calor, variando sua temperatura, até que toda esta barra esteja aquecida em equilíbrio térmico com a temperatura da vela. Mas aqui nós devemos nos atentar para um pontozinho bastante importante. No processo de condução aqui, processo de condução térmica, as partículas elas vibram em torno da sua posição de equilíbrio. Ou seja, você tem aqui uma barra de ferro. Vamos representar aqui moléculas. Essas moléculas, elas vibram em torno da sua posição de equilíbrio. Mas elas não se movem de um lugar para outro, só vibram bem ali. Ou seja, elas não se deslocam, ao contrário do que acontece com a energia, né? Então, para a gente conseguir aqui um conceito mais sofisticado de como explicar essas interações aqui, né, entre as moléculas que nós falamos, nós vamos partir para um termo de forças intermoleculares. Elas vão conseguir explicar por que essas partículas elas não se deslocam. Então, as forças de interação molecular ou forças intermoleculares, elas são de origem eletromagnética. Isso aqui é um termo que nós vamos ver melhor lá no terceiro ano. Vamos fazer aqui só menção por uma questão didática. Então, elas são de origem eletromagnética. Vamos considerar aqui um corpo qualquer, pode ser aqui um retângulo, que nós sabemos que qualquer corpo é constituído por um emaranhado de moléculas, né? Mas aqui, para fins didáticos, nós vamos considerar apenas duas moléculas isoladas, que estão aqui em suas posições de equilíbrio. Ou seja, a força resultante sobre essas moléculas é nula. Elas estão paradas. Força resultante é nula. Vamos chamar aqui de D0 a distância entre elas, nesta posição de equilíbrio. Quando a distância D entre as moléculas torna-se maior que D0, ou seja, quando há uma agitação há um estado de perturbação dessas moléculas, em que a sua distância agora passa a ser D. Vou chamar aqui de distância D. Onde D é maior do que D0, surge um tipo de força de interação atrativa. Surgem forças atrativas entre essas moléculas, de forma que elas tendam ao equilíbrio novamente, ou seja, que elas voltem para a sua posição de equilíbrio, distantes de zero uma da outra. É por esse motivo que quando nós pegamos uma barra de ferro, ela resiste a esforço de tração. Você vai tentar puxar a barra de ferro,
Você não vai conseguir facilmente, né? Porque as moléculas vão se tender ao equilíbrio. Certo? Esse aqui é o caso em que a perturbação causa um afastamento dessas duas moléculas. Agora, caso nós temos aqui essa mesma barra de ferro, vou separar aqui, temos esta mesma barra de ferro, com essas duas moléculas, na posição de equilíbrio aqui, né, inicialmente, D0, e surge uma perturbação em que elas ficam mais próximas uma da outra, tal que ficam distantes aqui de uma distância D, nesse caso de novo uma distância D, onde D é menor que D0, vão surgir forças repulsivas entre as moléculas, no sentido de fazer com que elas retornem à sua posição de equilíbrio. Dessa forma, é por isso que essa mesma barra de ferro ela vai resistir a esforços de compressão. Você não consegue comprimir uma barra nesse sentido aqui de uma outra facilmente, porque sempre surge esforço entre as forças intermoleculares de repelir as suas ações e voltar para a posição de equilíbrio, né? E a situação pode ser explicada por meio do seguinte gráfico, que relaciona a força em função da distância entre essas moléculas. Da força em função da distância, nós temos a distânciazinha D0, aqui o 0, vamos ter o seguinte. Temos aqui, né, a distânciazinha D0. Daqui para cá nós temos a repulsão. Para cá nós temos a atração. Então, o que esse gráfico quer me dizer? Aqui os valores positivos de F, valores positivos da força, eles correspondem às forças de repulsão. As forças de repulsão que ocorrem quando D é menor do que o D0. Enquanto esses valores aqui abaixo, os valores negativos, que são as forças de atração, que ocorrem quando D é maior do que D0. Então, analiticamente, o que esse gráfico quer nos dizer? Ele nos diz que conforme aqui nós diminuímos a distância D, tornamos elas cada vez menor do que D0, a força de repulsão entre as moléculas tende a aumentar. Nós vemos aqui neste gráfico. A força tende a aumentar. Tentando trazê-las aqui também inclusive aqui para a posição de equilíbrio D0. Agora, conforme nós aumentamos a distância entre essas moléculas, o que acontece com a força? A força de atração, ela diminui. Isso é fácil ver, né? Nós temos aqui a força de atração, ela vai diminuindo. É que você está distanciando uma das outras. Diminui tanto, chegando a uma situação em que elas não conseguem mais interagir. Poderia ser considerado bem aqui, nesse ponto aqui. Poderia ser interpretado como o quebrar de uma barra de ferro. A partir daqui, elas não conseguem mais ter efeito umas sobre as outras, pois a distância está tendendo aqui para o infinito, ou seja, se distanciaram a pontos de não conseguirem mais interagir. Não há mais forças moleculares, intermoleculares entre essas partículas, né? Dessa forma, a gente pode concluir que as moléculas, ao vibrarem com maior amplitude, elas conseguem aproximar-se mais de moléculas vizinhas, intensificando as forças repulsivas. Consequentemente, essas mesmas moléculas vizinhas são sacudidas pelas primeiras, passando a um estado de vibração de amplitudes maiores. Assim, essa energia térmica, ou calor, é conduzido de molécula para molécula de modo do meio a que elas pertencem. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e até a próxima.